Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, últimas informações do Corinthians, as principais informações do Timão para você. O Corinthians fechou ou não fechou com a Caixa Econômica Federal a venda dos naming rights? Você vai ficar sabendo agora. E a lesão do Memphis é mais grave do que se imaginava? José Martínez vai ser punido pela expulsão contra o Cruzeiro? Tudo isso e muito mais agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção! Valeu, rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Vamos às informações do Corinthians, as últimas informações do Corinthians para você, as informações mais atualizadas. Corinthians perdeu, tomou um chocolate, né, um vareio de bola para o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas o que interessa é a Copa do Brasil, semifinal contra o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois no dia 10 de dezembro em Belo Horizonte e no dia 14 de dezembro na Neoquímica Arena. O Corinthians tem que pensar nesses dois jogos e, quem sabe, conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil, o que é o mais importante. Mas será que o Memphis Depay vai estar presente nesses dois jogos finais? A contusão dele, ao que tudo indica, é mais grave do que se imaginava, porque o próprio Memphis hoje, nas redes sociais, ele publicou uma imagem, eu vou ver se a gente consegue colocar essa imagem. Olha só, essa imagem é o seguinte, é de uma injeção, né, que o médico está dando no Memphis, mas existe um nome técnico para isso, existe um nome médico para isso, que é uma punção articular do joelho, e no caso do Memphis, do joelho esquerdo. E aí eu fui perguntar para os médicos, né, que são especialistas, o que é exatamente essa punção articular do joelho. É um procedimento médico para remover o excesso de líquido acumulado na articulação do joelho, né? Serve ou para você colocar remédio para remover o excesso de líquido ou para injetar medicamentos. Então, ou para remover o excesso de líquido, ou para injetar medicamentos, ou para as duas coisas, né? Pode fazer as duas coisas. E esse procedimento acontece, entre outras coisas, quando o jogador está com um edema ósseo, que é o diagnóstico do Memphis. O que é exatamente um edema ósseo no joelho? O edema ósseo é o acúmulo de líquido no interior do osso, causado por uma pancada, ou por sobrecarga, excesso de atividade física, ou por uma entorse no joelho, que foi o caso do Memphis. Ele teve uma entorse no joelho. Então, o joelho acaba ficando inchado. E por isso tem que passar aí pela punção articular, tomar essa injeção para tirar o líquido do joelho. E também para injetar medicamento. Isso explicado, por que eu estou explicando tudo isso? Porque de fato, pode voltar para cá, produção, porque de fato o Memphis está machucado. De fato o Memphis está machucado. Não foi migué do Memphis para ele não jogar contra o Cruzeiro. Porque muita gente fala, o Memphis só joga dentro de casa, não joga fora de casa. E tem até motivo para dizer isso, eu vou até passar uma estatística que o Memphis já desfalcou muito o Corinthians, principalmente em jogos fora de casa. Mas dessa vez, de fato, ele está machucado. Se machucou no jogo contra o São Paulo, quando ele fez aquele golaço, meteu a bola na caneta do Sabino e fez um golaço. O gol da virada do Corinthians contra o São Paulo. O Memphis é o seguinte, ele já perdeu quase metade dos jogos do Corinthians por causa de contusões, por causa de lesões. Eu tenho aqui a estatística, deixa eu ver se eu consigo colocar a estatística novamente, porque eu acabei perdendo aqui o fio da meada. Eu tinha essa estatística, mas
foi quase metade dos jogos fora de casa. Ele acabou perdendo. Em 16 dessas partidas, o Memphis desfalcou o Corinthians. Agora eu peguei aqui o número certinho. O Memphis desfalcou o Corinthians 21 vezes na temporada. 21 vezes ele ficou de fora do Corinthians. Ficou de fora de jogos do Corinthians. Em 16 jogos desses 21, o Corinthians jogou como visitante. Então isso quer dizer o seguinte, quase 48% dos compromissos fora de Itaquera. E o Memphis desfalcou o Corinthians, então quase metade dos jogos fora de Itaquera. E as lesões são o principal motivo dos desfalques. Ele teve, além desse edema ósseo, ele teve outras lesões, teve problemas musculares, teve problema na perna direita, teve entorses no tornozelo. Então, o Memphis já desfalcou o Corinthians muitas vezes por causa de contusões, por causa de lesões. Provavelmente ele não vai jogar contra o Botafogo no próximo domingo, provavelmente ele vai ser preservado. É claro que ele deve jogar ainda até o final do Campeonato Brasileiro, mas deve ser preservado para o jogo do dia 10 de dezembro contra a equipe do Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil. E o José Martínez, será que vai ser punido, suspenso por causa da expulsão contra o Cruzeiro? Mais uma expulsão. O jogador tomou, em 18 dias ele já tomou 2 cartões vermelhos, né, o Martínez, sem contar aquela questão que ele saiu, abandonou o Corinthians, e depois de uma data FIFA, na data FIFA retrasada, ele sumiu do Corinthians, lembra? E alegou problemas com a documentação do filho dele, porque estava tentando trazer o filho para o Brasil e não tinha documentação, não tinha visto no passaporte, aquela coisa toda, enfim. E o Martínez vive tomando cartão amarelo. Cartão amarelo ele toma quase todo jogo. É impressionante. Quase todo jogo ele toma cartão amarelo. E vive tomando cartão vermelho. Se eu não me engano, ele foi expulso contra o Vitória, né, lá em Salvador, recentemente. Em menos de 18 dias ele foi expulso contra o Vitória e foi expulso agora contra o Cruzeiro, lá em Belo Horizonte. E essa expulsão contra o Cruzeiro foi absolutamente lamentável, né? Porque simplesmente, sem nenhum motivo, ele deu uma cotovelada no Matheus Pereira, e aí o árbitro de vídeo assinalou a infração e ele tomou o cartão vermelho mais do que justificado. Ainda não dá para saber se o Martínez vai ser suspenso ou advertido ou vai tomar uma multa por causa dessa expulsão. Eu acho muito difícil que ele não é do procedimento do Dorival Júnior fazer esse tipo de coisa. E nem do procedimento do Fabinho Soldado. Até porque o Martínez ainda vai ser importante para o Corinthians. Eu sei que o torcedor do Corinthians está irritado com o Martínez, mas o Martínez ainda vai ser importante para o Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians vai precisar de um jogador com as características do José Martínez, um jogador de marcação no meio de campo, para poder jogar contra a equipe do Cruzeiro. A gente viu ontem, né? O meio-campo ficou solto, ficou frouxo, ficou sem marcação e o Cruzeiro deitou e rolou. Para fechar o noticiário, quero falar, e aí uma notícia importante, né? Porque no final de semana, o Lauro Jardim, do Jornal Globo, trouxe a informação de que o Corinthians vem negociando um acordo com a Caixa Econômica Federal. E a empresa pode adquirir os naming rights da Arena, né? Que hoje pertence à Iperafarma, o Anel Química, né? Segundo o colunista, a ideia do Corinthians é vender os naming rights do estádio para o banco no valor da dívida. Segundo a informação, a dívida está avaliada em 675 milhões de reais. E aí teria que pagar algo em torno de 70 milhões de reais para rescindir o contrato com a Iperafarma. Existe a possibilidade também da Iperafarma passar a ser o
passar a dar o nome à Fazendinha, né, ao Parque São Jorge. Existe essa possibilidade numa manobra. Aí a Hyperfarma, a Neoquímica Arena, em vez de ser Neoquímica Arena, passa a ser Neoquímica Fazendinha. E o Corinthians e a Arena passa a ser Arena Caixa Econômica. Algo nesse sentido. E o Corinthians quitaria a sua dívida com a Caixa Econômica Federal, vendendo os naming rights do estádio. Ó, seria sensacional se isso de fato acontecer, porque o Corinthians vai se livrar de uma grande dívida que ele tem com a questão do estádio, né? Uma dívida de quase 700 milhões de reais que se resolveria trocando figurinhas ali com a Caixa Econômica Federal. Todo mundo ganharia nessa questão, inclusive a Neoquímica, que passaria a ser o nome, a dar o nome para a Fazendinha, para o Parque São Jorge. Acho que é um bom negócio para o Corinthians, para o Esporte Clube Corinthians Paulista, que já vai se sentir aliviado nessa questão da Caixa. Tudo bem, a dívida do Corinthians é de quase 3 bilhões, mas se você tirar 700 milhões, que é a dívida da Neoquímica Arena, que é a dívida da Arena, você já alivia bastante essa questão da dívida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Olha só, faça parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Eu vou deixar, tá aí o QR Code, e eu vou deixar nos comentários fixados desse vídeo, porque é de graça. Tá aberto o grupo, muita gente está entrando. De ontem para hoje entraram muitas pessoas e o grupo tá bombando. Eu quero a tua participação lá no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. Tá aberto o grupo, é só você entrar através desse QR Code ou através do Instagram, do Instagram não, através do link que eu vou deixar aqui nos comentários fixados. Você pode ser membro do canal também. Não esqueça de deixar o like, tá? Não esqueça de deixar o like e não esquece de fazer a inscrição no canal do Cereto. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians. Tchau!